Salve, salve, alunos e alunas do canal Educação. Sejam todos muito bem-vindos, sejam todas muito bem-vindas a mais essa aula de Ética e Relações Interpessoais do curso técnico em Informática. A aula de Ética e Relações Interpessoais, aula magna de Ética e Relações Interpessoais, aula das aulas, aula Nobel de Ética e Relações Interpessoais. Eu agradeço imensamente, eu agradeço carinhosamente a participação, a audiência de tanta gente linda, maravilhosa, inteligente, competente do meu Piauí, do Brasil e do mundo inteiro. Salve, salve, alegria, alegria, Alagoinha, Cajazeiras, Caridade do Piauí, Floresta do Piauí, Francinópolis, Jabuti do Piauí, Jurema, muita cidade linda, maravilhosa, São Francisco de Assis do Piauí, alunos que acompanham também a transmissão pelo canal do canal Educação no YouTube. Aquele abraço carinhoso, sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas e sem perder tempo, porque tempo é conhecimento. E qual será a nossa temática de hoje? Olha só que interessante, olha só que maravilha. As 5 dimensões da ética empresarial, uma aula importante, turma querida do Jatobá do Piauí, aquele abraço. Turma, nessa aula de hoje, nós queremos apresentar e compreender também, por que não, as 5 dimensões conhecidas da ética empresarial, que são, a saber, a sustentabilidade, o respeito à multicultura, aprendizado contínuo, inovação e governança corporativa. Nossa aula terá 6 partes. Na primeira parte, como de costume, vamos recordar um pouco do conteúdo da aula anterior, ou melhor, das aulas anteriores, que ficaram algumas semanas atrás. Depois, um estudo de caso, uma visão geral da ética, ética empresarial, as dimensões, que são exatamente essas que vamos conhecer daqui a pouco, nossa revisão, nossas atividades. É uma aula magna, uma aula totalmente excelente para você, aluno, para você, aluna que me acompanha. Vem comigo. Recordar a aula anterior. Ontem eu retornei minhas aulas presenciais com os meus alunos e, como sempre, eu faço a mesma pergunta. O que vocês fizeram nas férias? Viajaram? Muitos levantaram a mão, viajaram. Foram ao shopping? Foram à praia? Foram a festas? Se divertiram? Estudaram? Pegaram em livro? Conferiram os livros didáticos, exercícios, atividades no caderno? Ou seja, turma, o mais importante nas férias, claro, além de divertir-se um pouco, é colocar os nossos estudos em dia. Mas, professor, foram 6 meses de aula e apenas 20 dias de férias. Eu tenho que me divertir, ir à festa, ir ao shopping, à praia, viajar. Sim, mas você nunca deve esquecer que você é um estudante. A sua profissão é estudar. E se você não se interessa pelos estudos no período de férias, são 20 dias ótimos para a gente esquecer o conteúdo. Então, querido aluno, nas próximas férias, na virada do ano, não esqueça de sentar à mesa, estudar, ler. Esse gesto faz muita diferença no futuro. Turma, vem comigo, olha só, a primeira questão
ou melhor, o primeiro item é o seguinte: leia o texto a seguir. Após a leitura desse texto, nós vamos, certo, recordar qual é o conceito de consciência, está bem? Então, vamos ler juntos esse texto e tentar captar o conceito de consciência, ou melhor, recordar, porque conceitos de ética foi assunto de nossas aulas anteriores, das nossas aulas anteriores ao período de férias, essas férias curtas do meio do ano. Então vem comigo, vamos começar a leitura. Marcelo é um analista de sistemas pleno que trabalha há 8 anos num banco brasileiro e é responsável pelo sistema de créditos. Na primeira frase, nós somos apresentados ao protagonista do caso, que é o Marcelo, trabalha num banco brasileiro, sua função está relacionada ao sistema de créditos. Vocês que tiveram agora há pouco aula de programação. Então, ele é casado e sua esposa teve recentemente o segundo filho, uma despesa a mais para a família. Numa certa manhã, o gerente do banco chamou Marcelo até sua sala e lhe pediu para fazer uma manutenção no sistema de créditos do banco. Marcelo logo achou estranho o pedido, mas continuou a escutar o seu gerente. A alteração pedida pelo gerente permitiria que certas contas pudessem ser movimentadas por qualquer um que possuísse a senha. Porém, essas movimentações não apareceriam em certas situações, como em auditorias, por exemplo. Então, o que o gerente solicitou ao Marcelo era algo ilegal. Um banco não pode fazer movimentações financeiras secretas. Toda movimentação deve ser comunicada aos órgãos reguladores superiores do sistema bancário financeiro do Brasil. Continuando, Marcelo está diante de um dilema ético. Ele sabe que essa alteração contraria as normas do Banco Central. Somente o Banco Central, ele tem autonomia e poder para gerenciar as movimentações financeiras no Brasil. Tanto que o Banco Central criou, alguns anos atrás, o Pix, um sistema de pagamento eletrônico que só existe porque o Banco Central assim permitiu, porque ele é o responsável pela movimentação financeira, pelas operações financeiras no Brasil, e ele deu o sinal verde, por exemplo, para a criação do Pix. O Pix é uma criação do Banco Central. Continuando. Então, Marcelo fala ao gerente: olha, essa alteração, ela contraria normas do Banco Central e contraria também normas éticas da minha profissão. O gerente responde: olha, não se preocupe, que essa alteração é temporária. Nós queremos apenas dar segurança ao banco para fazer movimentações que são importantes para resolver certos problemas financeiros que a instituição está atravessando. Olha só, pensa comigo. É pedido ao Marcelo que ele movimente algumas contas, certo? Bancárias, ó. Ou seja, traduzindo, o banco quer fazer alguns investimentos no setor financeiro utilizando o dinheiro dos correntistas, sem a devida autorização dos correntistas. Um processo feito tenebrosamente, às escuras, com relação ao conhecimento dos correntistas.
Então, o gerente disse ao Marcelo: olha, por falar nisso, eu estou pensando em lhe promover para analista de sistema sênior. Por isso, mantenha essa conversa confidencial. Além de fazer um pedido, o gerente do banco faz uma chantagem com o Marcelo. Sabe aquela promoção que você tanto espera e que para o Marcelo seria importante porque o segundo filho nascer significa um aumento de despesas e uma promoção significa mais dinheiro no salário? Pois bem, quando o Marcelo retornou para sua mesa, ele analisou mentalmente a situação. Olha só, analisou mentalmente. Lembre-se do conceito de ética. Ele percebe, após essa análise, que o que lhe foi solicitado é algo ilegal. Ele já havia avisado o gerente que era ilegal, mas ele, ao raciocinar na sua mesa, ele chegou à conclusão: definitivamente é ilegal. Então ele começa a pedir, começa a imaginar. Se ele não fizer o que for pedido, o gerente provavelmente vai demiti-lo. E como há uma crise no mercado de trabalho, ele tem medo que sua família passe por sofrimentos. Por outro lado, se ele concordar com o que foi solicitado, ele pode ter uma promoção. E, afinal de contas, pode ser que o desvio seja mesmo temporário, porque esse banco sempre foi sólido e rentável. Vejam bem, uma análise ética de uma situação é uma análise racional. Marcelo está passando por esse momento de análise racional do episódio que está se desenrolando, com ele sendo um dos protagonistas. Marcelo também imagina que, se ele não fizer o que foi pedido, ele, um sujeito ético, sempre vai ter um colega antiético que vai fazer algo parecido com o que foi solicitado pelo gerente e vai fazer esse pedido, realizar esse pedido do gerente. Nesse caso, como ele sabe do assunto, ele vai ser despedido da mesma forma. Mesmo que outro faça, como ele sabe, é uma testemunha, ele será despedido da instituição. Sua consciência, olha só, olha a palavra consciência. O que é a consciência? Capacidade de julgar o que é certo ou errado, que todo ser humano possui. Consciência lhe diz que essa não é a melhor maneira de resolver um problema que pode crescer, dar prejuízo a muitos clientes se o banco fizer operações financeiras que não forem, bem-sucedidas. Os clientes perderão o seu dinheiro e também pode ser descoberto pelo Banco Central essa ação ilegal. Além disso, após uma investigação pelo Banco Central, por exemplo, ele pode ser considerado o responsável pela mudança do sistema. O que fazer é a pergunta. Não sabemos como a história termina. Não sabemos se Marcelo fez o solicitado pelo gerente, recusou, manteve seu emprego ou perdeu seu emprego. O que nos interessa é que o funcionário Marcelo está envolvido num dilema ético. E diante da situação, após uma reflexão, a consciência alertou Marcelo sobre a gravidade do serviço que lhe foi solicitado. A pergunta é: qual é o conceito de consciência? Vem comigo! Consciência é uma ação que a pessoa sabe que precisa ser feita. Consciência é tratar os outros como a si mesmo gostaria de ser tratado.
Consciência é a capacidade que temos de reagir ao certo e ao errado? É uma regra que serve para orientar a conduta? Vem comigo, vou responder com vocês, inicialmente, certo? Eliminando as alternativas erradas. A que restar é o gabarito, a resposta correta. A letra A diz que é uma ação que a pessoa sabe que precisa ser feita. Essa ação que a pessoa sabe que precisa ser feita é o que nós chamamos de comportamento ético. Ético, moral. Não é consciência. Uma ação que a pessoa sabe que precisa ser feita é o comportamento ético moral. Letra B. Tratar os outros como a si mesmo. Gostaria de ser tratado? Aqui é o conceito de regra de ouro. Olha só que bonito. Letra D. Regra que serve como guia para orientar a conduta. Aqui é o conceito de princípio ético. Princípio ético é uma regra que serve como guia para que oriente a conduta para a pessoa, e geralmente essa conduta é uma conduta, um comportamento ético-moral. Sobrou então a letra C. A letra C é exatamente o conceito de consciência, capacidade que temos de reagir ao certo e ao errado. Para você que acertou, aquele 10 com louvor! Maravilha, maravilha! Que coisa linda! Que coisa bela! Pode comemorar! Abraço carinhoso, Alagoinha, Cajazeiras, Caridade do Piauí, Floresta do Piauí, Jatobá, Jurema, São Francisco do Piauí. É muita gente linda, é muita gente maravilhosa que acompanha a aula de ética e relações interpessoais. Bom, vamos responder a segunda e, em seguida, iniciarmos o conteúdo. A segunda vai demandar que nós recordemos, de fato, da última aula. Sociedade científica sem fins lucrativos, fundada em 24 de julho de 1978, que reúne estudantes, professores, profissionais, pesquisadores e entusiastas da área de computação e informática do Brasil. Qual instituição foi descrita acima? A Casa Brasileira de Computação, a Instituição Brasileira de Computação S.A., a Sociedade Brasileira de Computação ou a Fundação Brasileira de Computação. Bom, essa instituição redigiu o Código de Ética da área em que vocês estão se formando, técnico em informática. É a Sociedade Brasileira de Computação. Para você que acertou, aquele 10 com louvor! Maravilha, maravilha! Que coisa linda! Que coisa bela! Pode comemorar! Agora vem comigo, vamos pular a terceira, talvez façamos ela mais tarde. Bom, vamos recordar inicialmente o que é ética empresarial. E vamos recordar o que é ética empresarial estudando um caso que relata um choque cultural numa empresa. Esse caso, a fonte pesquisada está aqui, indicada pela seta. Nós vamos estudar um caso envolvendo ética empresarial, que ao mesmo tempo envolve ética profissional. Mas o tópico, né,
o foco é: a empresa foi ética no tratamento do funcionário? A empresa foi ética? A questão principal é essa. A empresa, ela foi ética? Vem comigo, vamos estudar juntos esse caso e tentarmos definir se houve ética por parte da empresa. Preparados, meus queridos? Preparados, minhas queridas? Vem comigo. Aspecto primeiro: características da empresa e do colaborador. Vamos apresentar os dois personagens principais da história: a empresa e o colaborador. Está bem? Não vamos citar o nome da empresa. Um consultor nos relata o caso de um profissional. Agora vamos fazer, olha só a descrição do profissional. Ele é um profissional com excelente qualificação técnica. Guardem essas informações. Ele possui uma excelente qualificação técnica. Grande experiência, outra qualidade. Olha, já é a segunda. Ó. A primeira é excelente qualificação técnica. A segunda, grande experiência. Continuando. Profundo senso de responsabilidade. Olha só, a sua terceira qualidade. São 3. Excelente qualificação técnica, grande experiência e profundo senso de responsabilidade. Qualquer empresa gostaria de contar com um colaborador com essas características em seu quadro. Mas a questão é a seguinte: ele estava há muito tempo nessa organização, ele tinha qualificação para ser promovido, era um gerente, poderia virar um superintendente ou um diretor da empresa, mas estava estacionado nesse posto de gerente. Ou seja, ele não conseguia crescer profissionalmente dentro da empresa. A pergunta é: qual é a razão? Se o rapaz tem excelente qualificação técnica, grande experiência, conhecimento e um profundo senso de responsabilidade, por que razão um gerente com essas atribuições não é promovido? Vem comigo, olha só a razão. Choque cultural, segundo o consultor. O consultor era brasileiro e a empresa era alemã. Essa foi, certo, a razão apresentada pelo consultor após consultar. Claro, o consultor, ele consulta. Após consultar a direção da empresa. Uma empresa alemã. Quando você pensa no Brasil, você pensa em pessoas alegres, divertidas, extrovertidas. É o país do samba, é o país do carnaval. Viver e não será vergonha de ser feliz. É a vida, é bonita e é bonita. Viver e não terá vergonha de ser feliz. Mas, quando você pensa em alemães, você pensa em pessoas sérias, compenetradas, pessoas, certo, até certo ponto, mal-humoradas. Isso não é cultura, são estereótipos. Cultura é diferente de estereótipo. O que é um estereótipo? Estereótipo é um rótulo. Nós somos acostumados desde pequeno, por exemplo, a acharmos os alemães mal-humorados, os brasileiros bem-humorados. Como? Me explique um país que se diz o país da alegria, o país do bom humor, do carnaval. Como me explica, então, que em cada esquina há uma farmácia?
o Brasil é um país doente. Essa história de que somos o povo feliz da alegria é um estereótipo, uma falsa ilusão que temos de nós mesmos. Em cada esquina de cada cidade brasileira há uma farmácia. Nós brasileiros gastamos a maior parte do nosso ordenado com remédios de todo tipo. Copa do Mundo 2014. Os alemães felizes, divertidos, abertos, dançaram uma dança indígena, o toré, quando conquistaram o título mundial de futebol. Muito cuidado com os estereótipos. Mas, voltando aqui à história, o consultor disse, olha, a empresa é uma empresa alemã, cujo ambiente de trabalho é circunspecto, silencioso e formal. Ao passo que o temperamento do gerente era o oposto. O gerente era alegre e expansivo. Ele gostava de contar casos engraçados e de rir. E ele chegava a comentar, fazer algumas ironias com as pessoas que eram sérias demais. Ou seja, era um gerente que, segundo o estereótipo brasileiro, é uma pessoa alegre, expansiva, como todo brasileiro, quando na verdade somos um povo que consome remédios demais. Os diretores alemães, eles viam o seu comportamento como imaturo e não confiável. Olha só o que eles falaram do seu gerente. Não dá para confiar, ele é meio moleque. Essa informação não bate com a terceira informação. É um trabalhador com um profundo senso de responsabilidade. Como uma pessoa com profundo senso de responsabilidade é meio moleque, ele é inteligente. Reconheceram que ele possui excelente qualificação técnica. Mas é um pouco fora do padrão. Que padrão é esse? É a pergunta que fazemos. O diagnóstico do consultor foi o seguinte: ele consultou a direção da empresa, conversou com o gerente e ele apresentou à direção da empresa o seguinte diagnóstico: faltava entre o gerente e a empresa afinidade cultural. Houve um choque cultural, um choque de valores na empresa. Os diretores concordaram com a avaliação do consultor e deixaram o consultor à vontade para encontrar outra oportunidade para aquele profissional. Ou seja, estavam apontando para aquele profissional a porta de saída, o olho da rua, e o consultor, ele fez uma análise de mercado, alguns contatos que ele possuía, e encontrou e ofereceu ao gerente um cargo de direção noutra companhia, proposta que ele prontamente aceitou. Felizmente, o caso teve um final feliz. O gerente, agora diretor, foi recolocado no mercado, noutra empresa na dimensão. A questão que vamos discutir agora é a seguinte: alunos e alunas, queridos, queridas, maravilhosos, maravilhosas, nessa aula sobre ética empresarial, na qual, nesse estudo de caso, nós vamos comentar: a empresa foi ética? Eu faço a primeira pergunta para vocês. O caso é realmente conflito de valores e choque cultural? Ou há outros elementos que ficaram subentendidos ou escondidos? Bom, para responder essa pergunta, nós precisamos pesquisar a página de valores dos sites corporativos, a identidade organizacional de algumas empresas. Lembram de nossa aula sobre missão, visão e valores? Toda empresa possui uma página eletrônica.
nessa página eletrônica há uma seção destinada à missão, visão e valores da empresa, que são comunicadas aos colaboradores logo no ingresso deles, na época do treinamento. O que nós vamos procurar nessas páginas é se algumas empresas colocam como valores circunspecção, seriedade, restrição ao riso e formalidade, que são 3 aspectos que foram alegados pela empresa alemã que estamos estudando, aspectos alegados por ela para não promover o gerente. Então vamos pesquisar em 2 páginas. Na Bayer SA, uma empresa alemã, vamos procurar nessa empresa alemã, na página de valores, se há valores como circunspecção, seriedade e formalidade. Afinal, se foi um choque cultural, toda empresa alemã tem que apresentar esses valores aqui, dizendo que são valores que são caros para a sociedade alemã. E vamos pesquisar também uma página de uma empresa brasileira chamada UBE Umbec, do ramo da educação. E fica para você, como dever de casa, pesquisar outras páginas eletrônicas e também, quando você for participar de um treinamento numa empresa com vistas ao emprego na área de técnica informática, você também pesquise a página eletrônica dessa empresa e busque os valores da organização. Mas vem comigo, olha só. Primeira empresa, a Bayer SA. A Bayer SA é uma empresa química e farmacêutica alemã, fundada no século XIX. Ela possui cerca de 160 anos, se não me engano, fazendo as contas de cabeça, tá bom? Olha só, na página eletrônica da Bayer, uma empresa alemã, ela colocou o seguinte: a cultura corporativa da Bayer é um fator importante para a empresa. A cultura corporativa da corporação, o que inclui ambiente de trabalho. No centro dessa cultura, ou seja, os valores mais importantes são leadership, liderança, integrity, integridade, flexibility, flexibilidade, efficiency, eficiência. Cada inicial de cada palavra forma a palavra life, vida. Porque a missão da Bayer é a ciência para uma vida melhor. Ou seja, uma ciência aplicada, não é a ciência pura, é uma ciência aplicada, tem uma aplicação. No mundo científico, há esse debate entre os cientistas. Aqueles que fazem a ciência pura, por exemplo, que pesquisam contatos com radiofônicos com outras civilizações em outros planetas. É uma pesquisa pura, que não se sabe se vai haver um retorno. Uma pesquisa aplicada, a Bayer, uma empresa química e farmacêutica, deve produzir remédios, produzir produtos mais diversos, tá bom? Então, olha só, não encontrei circunspecção, não encontrei seriedade e não encontrei formalidade. Mas a Bayer, ela faz algo além. Ela explica na sua página o que entende por cada um desses valores. Então, olha só, por liderança, a Bayer entende jogar para ganhar, liderar por propósito, promover o seu desenvolvimento de seus colegas. Até agora não vimos nada como seriedade, circunspecção e formalidade. Letra B, o que a Bayer entende por integridade. Aqui poderia até haver algo relacionado a esses valores. Mas a Bayer destaca que o que ela espera dos seus funcionários em relação à integridade é agir de forma sustentável e ser exemplo,
construir confiança e ser inclusivo, colaborar e conectar. Mais adiante, olha só. Flexibilidade. O que significa flexibilidade? Aliás, flexibilidade é o oposto. É o oposto de formalidade, circunspecção e seriedade. É justamente o oposto. Uma empresa alemã. Criar valor com os clientes, inovar e experimentar, ser digital. Temos também o que a Bayer entende por eficiência. Olha só aqui, ó, ser responsável. Uma característica do nosso gerente em estudo. Ser eficiente e ágil, também uma característica relatada, certo? Ser corajoso e empoderar os demais. Não ficou claro se ele tem essa característica, mas deve possuí-la, porque ele é considerado uma pessoa altamente qualificada, com grandes conhecimentos na área, de tal modo que está na direção de outra empresa nos dias atuais. Mas olha só, vem comigo. Vamos agora estudar a segunda empresa. É uma empresa brasileira. A UBE Umbec é a empresa responsável pela Rede Marista de Educação Centro-Norte, certo? É uma empresa que atua no ramo da educação. Ela possui duas sedes, uma sede no Distrito Federal e uma sede em Recife. Isso está bem? Atua no ramo de educação na maior parte dos estados brasileiros do Sudeste, Nordeste e Norte, tá bom? Então, vamos ver os valores da UBE Umbec. Inicialmente, a missão. É uma instituição católica, religiosa, confessional, que é prevista pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação. A missão da UBE Umbec, ou da Província Marista Centro-Norte, ó. Nossa missão é educar, mas por ser uma escola confessional, também é evangelizar. A palavra evangelho está relacionada ao cristianismo. Então, ela vai evangelizar, vai doutrinar crianças, adolescentes e jovens no cristianismo, além de educar, segundo os ensinamentos do fundador dos Irmãos Maristas, Marcelino Champagnat, com o objetivo de formar cristãos, em primeiro lugar, e cidadãos que sejam comprometidos na construção de uma sociedade sustentável, justa e solidária. Olha só, eu não encontro na missão da UBE Umbec circunspecção, seriedade e formalidade. Vem comigo, continuando. Princípios. Educação integral centrada em Jesus Cristo e inspirada em Maria, congregação, né? A congregação marista, o nome vem de Maria, que é uma A e aqui é um M. Ave Maria. Articulação entre fé, cultura e vida. Excelência nos serviços e produtos. Foco em resultados nas áreas de atuação. Continuando, olha só. Abraço carinhoso, minha amiga Sandra Mota. Respeito à diversidade e fomento da inclusividade. Compromisso com pessoas em situação de risco e vulnerabilidade social. Responsabilidade social e ambiental. Atuação profética pautada pela ética, justiça e transparência. Em nenhum lugar, na missão e nos princípios ou valores da UBE Umbec, da Província Marista Centro-Norte, eu encontro seriedade, foco, restrição ao riso e formalidade. Embora seriedade, foco, formalidade sejam características da postura profissional. Pode não fazer parte do código de ética de uma empresa, mas é uma postura profissional que todos nós devemos
assumir no ambiente de trabalho. Se você acompanha a série The Office, você vai perceber um gerente de uma empresa que não possui postura profissional e que é bem assemelhado ao descrito nesse episódio. Uma pessoa que é metida a brincalhona, a fazer piada e gracejos com os outros. Um gerente que, né, torna o ambiente de trabalho um ambiente meio moleque, por que não? Mas o foco é a empresa, se ela foi ética, porque isso não apareceu quando estudamos uma empresa alemã e esses valores não apareceram quando estudamos uma empresa brasileira. Pode ser que, além da questão da postura profissional, haja também algo que eu chamo de código de conduta oculto, que não está escrito, mas que você, assim que adentra numa empresa, você sente. Quando vocês ingressarem nas empresas onde forem trabalhar, e, certo, na sua área técnica informática ou noutra área, vocês, além de acompanharem o treinamento da empresa, sintam a empresa. É questão de feeling, como vocês, né, mesmo vocês jovens costumam dizer. Sinta a empresa, observe como é o ambiente de trabalho, como as pessoas se relacionam, como o gerente se dirige aos colaboradores. Observe, porque nem tudo que acontece no ambiente de trabalho vai ser descrito no código de conduta. Há um código de conduta, um código de ética que é oculto. Não está escrito, mas deve ser vivido. E cada empresa tem suas características próprias. Mas vamos à segunda questão. Se você fosse diretor da empresa, você teria coragem de tornar público que você recusou a promoção ao gerente em razão da sua falta de maturidade e de confiabilidade? Você teria coragem de, por exemplo, num programa de televisão dizer, olha, eu vi muitas qualidades nele, mas eu sinceramente vi que ele é um pouco imaturo, né, pouco confiável. E o repórter perguntando, mas ele tem qualificação técnica, sua empresa obteve excelentes resultados no mercado graças à atuação dele como gerente. Você teria coragem de sustentar que recusou a promoção porque o gerente era, olha só, o gerente era inteligente, bem preparado, tinha excelente qualificação técnica, grande experiência e um profundo senso de responsabilidade, mas tinha o pecado de ser alegre, gostar de rir, ser expansível e contar piadas. Você teria coragem de falar isso para o próprio colaborador? Olha, você está sendo desligado porque você é alegre demais e nós somos sérios demais. É uma questão ética. Continuando. Pelo enunciado do caso, nós percebemos que a empresa ela não tinha intenção de promover o gerente. Só que a companhia nunca informava ao gerente que ele jamais seria promovido. Ela não tinha interesse em promovê-lo e não comunicava ao gerente que ele não seria promovido. Deixou estacionado na função por um bom tempo. Pergunta-se, essa conduta da empresa foi ética? Uma empresa que deixava claro para o colaborador que ele jamais seria, olha só, jamais seria promovido? Nós, para respondermos essa pergunta, precisamos responder outras três. Vem comigo, olha só.
A primeira é: a organização, ela tinha o dever de comunicar o profissional que ele não seria jamais promovido. Ela tem esse dever? Olha, você é um ótimo funcionário, mas jamais será promovido. Os diretores tinham a obrigação de dizer o que pensavam dele. Em algum momento, esse colaborador, esse gerente, ele foi chamado numa conversa em particular e a empresa lhe disse: olha, mude sua postura profissional porque ela não se enquadra no perfil da empresa. Ao silenciar e deixá-lo estar estagnado, estacionado no mesmo cargo por um longo tempo, a empresa causou-lhe algum dano, por exemplo, humilhação, ou prejudicou sua carreira e seus rendimentos? São 3 perguntas interessantes. A resposta é: sem transparência, a verdade não aparece. A empresa silenciou. Silenciou tanto que precisou contratar um consultor para resolver a situação. E a questão 4 é uma questão filosófica. O que é confiabilidade? Que é algo que a empresa alegava para não promover o gerente. Vocês que falam mal da filosofia. Ah, a filosofia é uma viagem. Ah, a filosofia é uma perda de tempo. No final de tudo, toda discussão, ela só é encerrada quando discutimos conceitos filosóficos. O marido chegou em casa tarde do trabalho. Na realidade, ele estava num bar com os amigos. A mulher diz para ele: você chegou tarde. O marido fala: o que é tarde para você? Para mim ainda é cedo. O que é tarde? O que é tarde? Uma frase filosófica. Toda discussão, ela tem um fundo filosófico. A empresa fala: você não é confiável. E o que é confiabilidade? Como uma pessoa se torna confiável? Quais as razões para a gente confiar ou não num profissional? Na realidade, não havia razões. A questão era outra e nós não sabemos pela história que foi divulgada. Não sabemos as razões pelas quais a empresa optou pela não promoção do profissional. Não sabemos. Fica a pergunta no ar. Houve conflito entre os valores da empresa e as atitudes pessoais do gerente? Não podemos afirmar. Foi uma questão de falta de postura profissional do gerente? Até certo ponto, sim. Mas houve uma falta de ética também por parte da empresa. O profissional poderia ter sido orientado desde o princípio sobre a sua postura, digamos assim, alegre e expansiva demais, mas não foi orientado. Como eu sei disso, a empresa contratou um consultor, alguém externo, para resolver a situação. Mas nós sabemos que há, sim, uma postura profissional, um conjunto de características pessoais positivas e de condutas também positivas que devem ser adotadas pelo profissional no ambiente de trabalho. Quando você for técnico em informática, na empresa em que você for contratado, onde for trabalhar, você deve ter uma postura profissional. Postura profissional foi objeto de aulas anteriores, você pode resgatá-las no portal do Canal Educação, o melhor portal de mediação tecnológica do Brasil. Turma, fica 2 informações para vocês no final dessa aula. Uma informação e um lembrete, tá bem? A informação, o ensinamento é o seguinte: quando você for contratado numa empresa como técnico em informática, estude a dimensão ética de sua empresa.
É o que eu falei agora há pouco. Feeling. Sinta a sua empresa. E perceba se o código de ética, de conduta da sua empresa, ele está baseado em preceitos da ética relativa ou da ética absoluta, que é um lembrete importante. Ética relativa. O seu local de trabalho avalia situação por situação e, por meio dessa análise, define quais serão os procedimentos adotados? Ética absoluta. O seu local de trabalho adota os mesmos preceitos para todas as situações, independente do contexto? Por que isso é importante? Olha só. Pode ser que nessa empresa, estudada agora há pouco, ela tenha alguns valores como a transparência, integridade. Então, você olha os valores da empresa e você chega à conclusão. Basta ser uma pessoa transparente, uma pessoa íntegra, uma pessoa honesta, que eu me enquadro no quadro da empresa. Mas isso só vai acontecer se ela atuar em termos de ética absoluta. O que está escrito é o que é vivido. Provavelmente, a empresa estudada, ela se pautava pela ética relativa. Sim, nós temos um código de conduta que afirma que a transparência, que a integridade, que a flexibilidade, que a sustentabilidade são valores da empresa. Mas questões éticas a gente trabalha caso a caso, situação por situação. E isso pode ter, né, pego o nosso gerente de calças curtas. Ele achou que estava, né, estava bem ajustado na empresa, quando não estava. Por falar em ajuste, lembrete, não se esqueça jamais. Vocês daqui a pouco estarão trabalhando como técnica informática em diversas empresas do Piauí, do Brasil e do mundo. É importante que haja um ajuste entre você e a empresa na qual trabalha. A sua postura deve estar de acordo com os valores, missões e visão da empresa, com esses valores oficiais que estão escritos, documentados no Código de Conduta, e também deve estar de acordo com aquilo que eu chamo, mais uma vez repito, o Código de Conduta oculto, que não está escrito, mas que quando você põe o pé na empresa, você sente, opa, o meu chefe, ele gosta de falar o nome e o sobrenome do colaborador. Deve ser uma prática da minha empresa. Então, não vou chamar o meu colega técnico informática de Rafael. Eu vou chamá-lo de João Rafael, que é a forma como a empresa lida. Chama os seus colaboradores. Está escrito? Não está, mas você sente. Ajuste-se a essa identidade da empresa, ao código escrito e ao código não escrito. Suas funções e comportamento dentro da empresa devem estar alinhados com o que a empresa realmente necessita e espera do seu trabalho. A empresa necessitava e esperava do gerente algo que ele não foi capaz de lhe oferecer, que era seriedade, formalidade. Não estava escrito, mas era algo que ela esperava dele. E ele não conseguiu sentir, captar esse código de conduta oculto. Então, a empresa foi ética? Pelo que nós estudamos, não. Mas faltou feeling, faltou sentir por parte do gerente para compreender o que estava acontecendo ao seu redor. Não saiam daí! Daqui a pouco continuaremos a nossa aula com o assunto de hoje,
as 5 dimensões da ética empresarial. Tchau!